Abra comigo sua Bíblia em Romanos 1. Romanos capítulo 1. Romanos está bem ali depois de Gênesis, Êxodo, Levítico, Romanos. Aí chega lá. O Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. A palavra de Deus diz assim, Paulo dizendo aos romanos: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Seria então o evangelho uma vergonha para Paulo dizer isso? Que eu não me envergonho do evangelho de Cristo? Se nós analisarmos o currículo de Paulo, estudioso, mestre no hebraico, mestre da lei, estudado aos pés ali de Gamaliel, conhecedor de tudo, perseguidor ali dos cristãos, mas porque ele era um cara que zelava pela Torá. Então ele tinha um grande conteúdo, um grande conhecimento, era um cara de influência na sociedade. Então era um cara que qualquer coisa que ele fizesse, não haveria um impacto, um choque assim, porque ele tinha influência, ele era um cara respeitado. Mas será que o evangelho seria para ele, então, uma vergonha? Vamos entender um pouquinho, vamos refletir, não exaustivamente, mas vamos entender um pouquinho aqui o porquê e qual o significado da palavra evangelho. Da onde vem, da onde se origina a palavra evangelho. A palavra evangelho, ela vem do grego bem antigo, bem lá antes de Roma, bem antes do tempo dos discípulos, bem antes de Jesus. No culto imperial, lá na Grécia Antiga, por exemplo, lá em Homero, a palavra evangelho significa recompensa por trazer boas novas. Opa! Recompensa por trazer boas novas. No culto imperial, era usado para designar as proclamações do imperador. Quando o imperador ia falar alguma coisa, ele estava falando o evangelho, ele estava falando as boas novas. Na Septuaginta, que é aquela primeira versão, tradução do hebraico para o grego, que Alexandre pede ali para 12 maçoretas traduzir, ela tem o significado agora de ser, a palavra evangelho tem o significado de ser as próprias boas novas. Há também os calendários da Grécia Antiga, por exemplo, no aniversário de um imperador. Então estava gravado lá naquele calendário. Nos nossos calendários, no dia 1 de janeiro está escrito lá Ano Novo, não está? No calendário antigo grego, no dia do aniversário do imperador estava escrito lá Evangelion, que quer dizer boas novas. Boa notícia, é o dia do imperador, e o imperador era celebrado, era um tempo de festa, quando chegava nesta data. Então nós vamos ver que a palavra evangelho, ela está ligada a coisa boa, a boas notícias. Claro que algum tempo depois, já no período romano, aí já nós estamos já nos dias de Jesus, Jesus, quando ele vem ao mundo, ele muda a história, ele muda o cenário, ele muda todo o contexto. E a palavra evangelion acaba então sendo incorporada à mensagem de Jesus. Por quê? Porque a mensagem de Jesus é uma ótima notícia, é uma excelente notícia. Jesus, ele vem trazendo a notícia de salvação. João Batista, ele vem preparando o caminho. João Batista vem anunciando: arrependei-vos dos seus pecados e sejam batizados. Jesus, ele abre, ele fala: o Filho de Deus chegou. E Jesus, quando chega, ele já vem dizendo, arrependei-vos, porque é-vos chegado o reino dos céus. Existe melhor notícia do que essa? Então, automaticamente, os primeiros cristãos, eles foram ouvindo essa fantástica mensagem. E o evangelho, então, incorporou-se à palavra de Deus, à palavra de Jesus Cristo ali. Então, não havia mensagem melhor, não havia um título melhor para a palavra de Deus do que evangelho.
Em Lucas 2:10, quando os pastores estão lá no campo e o anjo chega diante dos pastores e diz, né? Eis que vos trago novas de grande alegria, porque hoje na cidade de Davi nasceu Jesus Cristo, o Salvador. Olha aí o evangelho já sendo pregado, uma boa notícia chegou. Então nós vamos ver como é lindo entendermos isso. A palavra evangelho quer dizer boa notícia. Então nós vemos que o Novo Testamento traz a palavra de salvação, traz palavra de esperança, palavra de perdão, palavras de renovo. Isso tudo é boa notícia. O Evangelho, a boa notícia, transforma, muda história, muda o alcoólatra num homem de bem, muda um bandido, traficante que está lá condenado a 50 anos de cadeia, mas lá mesmo cumprindo pelos seus erros, ele é transformado por esta boa notícia. O Evangelho é assim, faz essas coisas. Nos escritos de Paulo, o termo que significa boas novas, especialmente em relação às igrejas, o plano de Deus para a igreja, o destino e o grande privilégio da igreja, que inclui a mensagem de salvação, de arrependimento, de justificação, de regeneração. São tantas as bênçãos, são tantos os privilégios, as coisas boas que vêm com esta mensagem. E é interessante que isso é tão bonito que nós vamos ver que o termo evangelho acabou também servindo para designar os 4 evangelhos que nós temos no começo do nosso Novo Testamento. E é interessante que não era a ideia dos escritores chamarem a palavra de evangelho, porque na verdade, quando nós estamos falando aqui o evangelho de Mateus, não é o evangelho de Mateus, é o evangelho de Cristo, é o evangelho da salvação de Jesus Cristo, porque nós estamos falando do evangelho de Jesus que foi escrito por Mateus. É a ótica de Mateus, é a ótica de Marcos, é a ótica de Lucas e a ótica de João, né? Falando dos canônicos, porque temos os apócrifos também, o evangelho de Tomé e tantos outros evangelhos, mas a ideia aqui é o quê? É a mensagem de Jesus Cristo de 4 óticas diferentes, né? De 4 formas diferentes para alcançar todas as pessoas. Olha só, é para todos, né? E começou a ser chamado de evangelho os textos de Mateus, o texto de Marcos, de Lucas e João, começou a ser chamado na igreja, né, pela igreja de evangelhos lá nos pais apostólicos. São Clemente, Justino Marte, a Didaquê vai dizer isso. E é interessante que a igreja foi incorporando por entender o real valor desta boa notícia. E aí eu pergunto, quem aqui não gosta de receber boas notícias? Eu sou apaixonado por receber boas notícias. Ou vocês gostam de receber más notícias? Quando o telefone toca de madrugada, você já sabe o que vai acontecer, não já sabe? Você gosta quando o telefone toca de madrugada? Já tem gente que já desliga. Agora ninguém liga mais, manda mensagem, né? Então você já desliga o Wi-Fi lá em casa, já desliga para não correr risco de receber nenhuma notícia ruim de madrugada. Mas, quando a gente recebe uma ligação para dizer, olha, nasceu um bebê, olha, arrumei um emprego, olha, fulano foi restaurado, fulano foi curado, são boas notícias, isso nós nos alegramos, não é isso? Queridos, nós somos portadores de boas notícias. Eu acho que não precisa ir muito fundo nesta reflexão desta manhã para entender que nós somos os portadores da notícia de salvação. E nós não podemos ficar com esta informação somente para nós. Nós precisamos começar a entender a nossa responsabilidade em anunciar. Nós não podemos ter a notícia da salvação, esta tão boa notícia, a notícia do Evangelho, para ficar apenas para nós. Quantas informações nós recebemos durante a semana? No último mês, no último ano. Vocês conseguem imaginar, vocês conseguem calcular? Quantas fake news a gente vê e a gente absorve tudo isso. As militâncias, é militante disso, militante daquilo, é corrupção de lá, corrupção de cá, só notícia ruim, irmãos, e nós temos as boas novas do Evangelho, e nós estamos perdendo oportunidades, perdendo tempo, absorvendo péssimas notícias, e não devolvendo algo bom para aqueles que a gente ama. Às vezes a gente
talvez tenhamos vergonha, talvez a gente não se preocupe em falar com aqueles que a gente não conhece, com os vizinhos, com o tio distante, sei lá. Mas às vezes a gente é negligente em levar uma boa notícia, até mesmo para aqueles que a gente ama. Às vezes nós negligenciamos levar esta boa notícia do Evangelho para o nosso pai, para a nossa mãe, para o nosso tio, para o nosso filho. Pessoas que nós amamos, que provavelmente daremos a vida por essas pessoas, mas nós não estamos sendo capazes de levar esta mensagem. Há o ditado que diz, né, que notícia ruim chega rápido, mas mensagem boa também chega rápido. Mensagem boa chega rápido. Alguns anos para trás, aí, quando nós ganhamos grandes doações, grande quantidade de coisas aqui para a gente dividir para o povo, eu lembro que a primeira leva de cesta básica, acho que foram 1.000 cestas básicas, eu mandei 2 mensagens. Gente, eu mandei 2 mensagens no WhatsApp. Olha, eu estou com 1.000 e tantas cestas básicas aqui, eu não sei nem como que eu vou fazer para arrumar gente para entregar essas cestas básicas. Foi questão de menos de 5 minutos, meu telefone explodiu, que eu e a Renata, a gente não dava mais conta de como trabalhar. Colocamos a Gabi, o Giovana, a Júlia lá para todo mundo, para organizar as coisas, fomos atrás de gente, para a gente poder receber aqui e entregar estas cestas básicas. Então, assim, notícia boa também chega rápido. E o que nós estamos fazendo para levar as notícias boas que nós temos? Nós temos ferramentas para falarmos do Evangelho, para anunciarmos o Evangelho, estamos utilizando? A gente tem aí as redes sociais, vamos utilizar para falar o Evangelho, para levar boas novas. A gente posta de tudo, mas não posta as mensagens pregadas aqui, as mensagens pregadas com gente séria, que vocês conhecem, todo mundo aqui ouve, um monte de gente, não é isso? Mas a gente não compartilha. Não compartilhamos as nossas mensagens, as nossas redes, as coisas acontecendo no mundo, a gente não faz. Mas aí a piada lá, o fulano postou uma piada lá, aí a gente solta, a gente compartilha, a gente ri e ainda divide lá. Irmãos, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E a gente precisa começar a pensar nisso. Eu não quero ir sozinho para o céu. Eu decidi na minha vida, alguns anos atrás, que eu não vou para o céu sozinho. Eu quero levar uma galera comigo. Eu quero ter uma turma lá comigo. Embora lá eu vou conhecer bastante gente também, mas eu quero subir com uma galera. Eu quero subir no caminho daqui para o céu, eu quero me divertir com meus irmãos. Eu quero estar indo pensando, poxa vida, como que vai ser lá no céu? Eu quero estar lá, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Nós precisamos, então, ter isso no nosso pensar, no nosso dia a dia. Isaías 52, versículo 7 diz: como são belos sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. Aquele que proclama a paz, que anuncia coisas boas, que proclama a salvação. Irmãos, nós, além de sermos abençoados, olha só, Deus confiou, o Senhor confiou em nós a missão de pregarmos o Evangelho, de levarmos as boas novas da salvação. Deus podia, através da sua palavra, converter todo mundo, mas Ele não vai fazer isso. Ele não quer ninguém na marra, vindo servi-lo, adorá-lo na marra, não. Ele quer o seu coração. E para isso é necessário que a mensagem chegue àquele que ainda não se decidiu por Jesus Cristo. Como ouvirão se não há quem preguem? Como ouvirão se ninguém se dispõe a falar, se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naquele que às vezes nem sabem quem é? O Brasil inteiro, vamos falar do Brasil, o Brasil inteiro conhece Deus, o nome de Deus, conhece o nome Jesus, conhece o nome Espírito Santo, mas fica só no nome. Eles não conhecem de perto Jesus Cristo, porque no dia que eles tiverem o conhecimento real de Jesus Cristo, não há como resistir à graça do Senhor, não há como resistir à graça do Evangelho. Muitos ainda irão resistir, mas há aqueles que vão se entregar ao Senhor Jesus. E essa missão de levar as boas novas é nossa, é da igreja. Deus não mandou os anjos fazer, Deus podia mandar os anjos, estava tudo resolvido, mas essa missão é nossa. O Dr. Shedd, inclusive, ele tem um livro que ele fala sobre isso.
sobre a responsabilidade e o privilégio que nós temos de levar o Evangelho a algo que nós não vamos precisar fazer no céu. Então, o que Jesus pede para nós? A única coisa que Ele pede: ide e façam discípulos, pregando e batizando e ensinando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gente, nós vamos viver pouco tempo. Então nós precisamos levar essa boa notícia de que nós temos uma eternidade com Jesus. Aí lá na eternidade nós não vamos mais precisar evangelizar, porque só vai ter salvo nos céus. Lá na eternidade nós vamos apenas desfrutar da magnífica presença do Senhor. Como igreja nós somos chamados a trazer paz, a trazer as boas notícias, a proclamar a salvação em Jesus Cristo, que Jesus Cristo chegou. E esta notícia de que Jesus Cristo chegou, que Jesus Cristo morreu para salvar a humanidade, esta notícia está disponível a todos e é para todos. Olha que coisa maravilhosa isso. Isso é para todos, não é apenas para um grupinho, não. Nós somos privilegiados de já estarmos no Senhor, mas essa notícia não pode ser um privilégio só nosso. Essa notícia tem que ser expandida, espalhada, anunciada. Nós não podemos perder tempo. Sabe aquele chefe chato que você tem? Aquele gerente rabugento? Aquele colega que é ruim, que você quer ver ele bem longe de tudo? Fala de Jesus para ele. Se Jesus entrar na vida dessas pessoas, vai ser o melhor chefe, vai ser o melhor amigo, vai ser o melhor colega, vai ser o melhor tudo, porque Jesus entra na vida e Jesus transforma. O Evangelho faz isso, é este que é o impacto da palavra de Deus. Então nós não podemos nos calar, nós não podemos esquecer. Nós recebemos mensagens antibíblicas o tempo todo. Semana passada, esses tempos atrás, teve aí uma outra militância aí, o pessoal chutando Bíblia, os LGBTs lá, que querem tanto respeito dos demais do mundo, faz a gente engolir as posições deles por goela abaixo, mas estavam lá chutando Bíblia, jogando futebol com a palavra de Deus, e a igreja não se posiciona, os crentes não se posicionam. Por quê? Porque estão olhando apenas para si. Essas pessoas, eles carecem da graça de Jesus Cristo, eles carecem de conhecer o Deus da Bíblia, eles carecem de conhecer e serem amados. Isso daí é falta de amor, e nós temos o amor, pois Deus é amor. Nós temos a graça, porque Deus é graça, então nós precisamos agir de graça com essas pessoas, precisamos orar por eles e falar, anunciar e mostrar, não com violência, não com críticas, não com brigas, não com desrespeito, mas com amor. Levar o Evangelho, levar Cristo a essas pessoas que trazem mensagens antibíblicas, levar a palavra do Evangelho com amor, com carinho e com respeito. Muitas vezes seremos, afrontados, xingados, humilhados, desprezados, mas continue amando essas pessoas, porque Jesus morreu por elas, da mesma forma que morreu por nós. O Evangelho, então, sendo assim, o Evangelho de Cristo não é para causar vergonha. Se o Evangelho é uma boa notícia, o Evangelho não pode causar vergonha. O Evangelho é identificado com Jesus, um judeu carpinteiro. Olha só, pelos romanos, um judeu já era desprezado por ser judeu. Da cidade de Nazaré ainda, piorou. Tomé vai dizer depois lá na frente, pode vir coisa boa de Nazaré, porque Nazaré era uma cidadezinha pequena, desprezada, infrutífera, infértil, ninguém queria nada de Nazaré. Olha só, então vem Jesus, um judeu, carpinteiro, de Nazaré, pobre, olha aí, pobre de Maré de Sino, é isso? O que mais? E ainda morre crucificado. Olha só, a crucificação nós sabemos que é a forma mais humilhante que alguém poderia ser morto. Um judeu, um romano, jamais morreria crucificado, de tamanha vergonha que era, de tamanha humilhação que era. Mas Jesus morreu desta forma. E aí nós vamos ver, imagina um homem andando pela rua, se dizendo filho de Deus, o Todo-Poderoso, Lá Apocalipse 4 diz, o Pantocrator, Deus suficiente, poderoso. Ele foi crucificado. Poxa, mas que raio de poder é esse?
que deixou-se ser crucificado. Né? Ele podia mandar um raio lá e fulminar todo mundo. Não era isso? Eu imagino que era isso que os judeus esperavam. Não que Jesus se permitisse ser crucificado, pelo contrário, que ele tacasse fogo em todo mundo. Mas não, Cristo foi crucificado. Toda a humilhação que alguém poderia passar, Jesus passou. Sabe por quê? Porque a palavra de Jesus, o evangelho de Jesus é o amor. E o que segurou Jesus naquela cruz foi o amor. Não foram pregos, não foi raiva dos antissemitas, dos romanos, não. O que segurou Jesus naquela cruz foi o amor dele por mim e por você. Não há prego maior do que o amor de Jesus Cristo por nós. Assim como o mundo hoje em dia não simpatiza com os crentes, os romanos também não simpatizavam ou tinham qualquer apreciação especial pelos judeus. Judeu convertido, então, de maneira nenhuma. Roma era uma cidade altiva. Eles se achavam, eles eram orgulhosos. A questão de poder para eles era algo assim fantástico. Eles se achavam assim porque dominavam o mundo. Eles que permitiam, eles que ditavam quais religiões poderiam ser usadas ali, poderiam ser livres para a atuação ali em Roma. Eles que decidiam. Então eles decidiam tudo ali. Os cristãos daquela época não faziam parte desta elite. De jeito nenhum, eram desprezados. Eles eram pessoas comuns e muitos eram até escravos, mas que se converteram ao Senhor. Eram considerados ignorantes. E pelo fato de serem considerados ignorantes, quando a palavra de Jesus vem, dizendo, né, eu sou o Filho de Deus, eu vim trazer paz a este mundo, eu vim trazer salvação, eu vim trazer restauração. Os romanos diziam assim, está vendo? Eles são tão ignorantes que eles acreditam em qualquer historinha. Quando Jesus fala que vai ressuscitar, não, imagina, quem vai ressuscitar? Que é isso? Quando Jesus cura alguém, não é mérito de Jesus, foi o acaso, foi a ocasião, foram os remédios. Então, assim, pelo fato dos crentes acreditarem nisso, acreditarem no poder de Deus, naquela época eles eram chamados de ignorantes porque acreditavam em quaisquer historinhas. Irmãos, o Evangelho de Jesus não é qualquer historinha. O Evangelho de Jesus é a boa notícia que traz salvação, que traz restauração, que tira o pecador do inferno e traz para o reino do Filho do seu amor. A palavra de Deus, ela transforma, ela liberta, ela purifica. O Evangelho é para a salvação da humanidade, não para a vergonha. O Evangelho é para a honra. Queridos, é uma honra podermos anunciar o Evangelho de Cristo. Sendo assim, eu vou para o terceiro ponto da nossa reflexão, e eu vou falar aqui algumas razões para não se envergonhar do Evangelho. Primeira coisa, por que nós não devemos nos envergonhar do Evangelho? Porque o Evangelho tem uma origem em Cristo. A origem do Evangelho é Cristo. Qualquer mensagem vinda de César, ou do imperador, ou dos nossos líderes políticos, dos nossos presidentes, no caso lá em Roma, qualquer mensagem, qualquer proclamação de César, chamava a intenção imediata do povo. Todo mundo parava para ouvir o que o imperador estava dizendo. Só que é interessante que, na maioria dos casos, o pronunciamento de César vinha seguido de alguma notícia complicada, tipo assim, olha, nós vamos aumentar impostos, nós vamos proibir isso, nós vamos fazer aquilo. E o povo, então, já entrava, produzia um resultado esquisito na sociedade, aquela agitação. Mas a mensagem do Evangelho, ela é completamente diferente. A mensagem do Evangelho que é infinitamente superior à mensagem de César, ou à mensagem de Lula, Bolsonaro e todos os outros políticos que nós estamos ouvindo por aí. A mensagem do Evangelho é superior a tudo isso, porque é uma mensagem que traz paz, acaba com a aflição, traz paz em meio à dor, traz refrigério em meio à dor, traz restauração em meio à dor. A mensagem do Evangelho traz cura, traz restauração de lares, traz restauração de pessoas.
A mensagem do Evangelho só traz boas novas, só traz coisa boa, não requer nenhum sacrifício da sua parte. Servir a Deus, levar a palavra do Senhor, é algo sobrenatural, é fantástico, é o poder de Deus nas nossas vidas, para podermos impactar o mundo, salvarmos vidas. Se queremos impactar Osasco, se queremos salvar vidas, nós temos o poder, nós temos o Espírito Santo, e nós temos a mensagem do Evangelho para ser levada. Nós não podemos esquecer isso. A origem do Evangelho é Cristo. Como o apóstolo poderia se envergonhar desta mensagem? Não tem como. Na verdade, Paulo tinha prazer em levar a mensagem da salvação, a mensagem de salvação, a mensagem de transformação. E mais interessante, além dele levar a mensagem, ele via vidas sendo transformadas. Irmãos, quer experiência maior e melhor do que essa? Do que você acompanhar uma vida, você levar Jesus a uma vida, e esta vida ser transformada e você poder ver isso. Irmãos, eu tenho várias dessas experiências. Busque esta experiência. Ore por alguém que não conhece Jesus. Invista tempo nesta vida. Discipule essa vida. E quando você começar a ver a transformação, você vai falar: uau, que coisa linda. Você vai querer fazer mais. Você vai querer fazer mais, anunciar mais. Às vezes nós estamos num momento estagnados. Muitos de nós aqui nesta manhã estamos estagnados. Sabe o que é estagnado? É igual um poste. O poste está lá funcionando para trazer energia, mas ele está parado. E muitos de nós, muitas vezes, estamos assim. Nós temos o poder, nós temos o conhecimento, servimos a Deus, sabemos quem é o nosso Deus, estamos aqui todo domingo, de quarta-feira não dá para vir, né? Não é todo mundo que vem, porque trabalha, estuda, tal, mas nós temos a palavra, nós temos o conhecimento, mas estamos estagnados, e o Senhor não está esperando que nós fiquemos parados, estagnados. O Senhor quer que a gente vá para frente, o Senhor está nos impulsionando, o Espírito do Senhor nos impulsiona, para que levemos a palavra do Senhor, levemos a mensagem do Evangelho. Chega de ouvirmos notícias de guerras, é guerra para lá, é guerra para cá, é pai matando filho, é filho matando pai, é um monte de explosões por aí de notícias ruins acontecendo, mas nós não vemos notícia lá na Globo News, falando assim: olha, um grupo de pessoas pregando o Evangelho lá na cidade de Osasco, transformou aquela cidade. Queridos, nós precisamos começar a ver essas notícias. Olha, um grupo de irmãos se juntou lá, várias igrejas dobraram o joelho lá na cidade de Carapicuíba, e o Evangelho se espalhou pelaquela cidade, e houve uma mudança radical naquela cidade, a criminalidade caiu, as delegacias estão se fechando. Irmãos, já pensou que coisa linda nós ouvirmos isso? Nós podemos, é o poder de Deus que atua em nós. Saiu notícia no jornal: a Igreja de Cristo está revolucionando cidades. O Evangelho de Cristo, a Igreja de Cristo revolucionou cidades lá nos primeiros séculos. Nós precisamos voltar, porque o poder é o mesmo, o Evangelho é o mesmo, a mensagem é a mesma, a mensagem é de Cristo. Precisamos voltar a buscar essa experiência, esse desejo de anunciarmos o Evangelho. Segundo ponto, que nós não devemos, por que não se envergonhar de proclamar o Evangelho? A operação do Evangelho, a fonte do Evangelho, ele é o poder de Deus. Nós temos o poder de Deus, e nós podemos levar e dispensar a outros, despejar sobre a vida de outros, o poder de Deus, porque a palavra de Deus, o Evangelho, é o poder de Deus. Por que se envergonhar do poder? O que mais trazia orgulho para Roma, eu já mencionei aqui, era o poder, né? Era justamente o poder. Os cidadãos romanos, eles eram, eles se achavam, por quê? Eram cidadãos romanos, não era um judeu qualquer, não eram osasquenses, eles eram cidadãos romanos. Eles se achavam pessoas de grife diferentes. Não, eu sou melhor, eu sou algo sobrenatural. E Paulo, que também era um cidadão romano, ele vai justamente levar esta mensagem, porque ele quer dizer o quê? Não há grego e nem judeu, não há circunciso ou incircunciso, não há negro ou branco, amarelo ou azul, não. Todos nós
carecemos da graça de Jesus Cristo, nós precisamos do poder de Deus, e por isso que Paulo vai dizer, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o Evangelho que Paulo recebeu do próprio Cristo, que estava fazendo a diferença na vida de muita gente. Nós vemos lá na igreja de Éfeso, lá em Colossos, né, a palavra do Senhor chegando e transformando aquelas cidades, transformando vidas. E Paulo sabia que da mesma forma que o Evangelho transformou em outras cidades a vida daqueles cidadãos, os romanos também poderiam ser transformados. Da mesma forma que nós sabemos que é esta palavra, o poder de Deus, que pode transformar aqueles que ainda não conhecem Jesus, e Deus quer te usar para isso. Leve a palavra do Senhor aonde você está. O Evangelho havia transformado a vida de Paulo. Ele sabia das consequências, dos benefícios de viver uma vida de acordo com o Evangelho. Querido, nós sabemos os benefícios de vivermos à luz da palavra de Deus. Então Paulo sabia que ele precisava entregar a mensagem em Roma. Nós também precisamos entender. Nós precisamos entregar a mensagem em Osasco, nós precisamos entregar em Barueri, Carapicuíba, Jaguaré, Taboão da Serra. Nós precisamos levar a mensagem em Taboão da Serra, nos bairros aqui onde nós moramos, em Alphaville, em São Paulo, lá em São Bernardo, no Rude Ramos. Nós precisamos anunciar a palavra do Senhor, aonde o Senhor nos chamar, aonde o Senhor nos colocar. Esteja atento, se desperte. Um outro ponto, o efeito do Evangelho. Se a origem do Evangelho é Jesus Cristo, a operação do Evangelho é o poder, então o efeito do Evangelho nós vamos ver que é a salvação. Aquele que deixa o poder do Evangelho de Cristo se manifestar na sua vida, este será salvo. O efeito do Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Não é possível se envergonhar de algo que te faz bem. Se eu estou bem, eu estou feliz, eu não posso esconder isso. Eu não posso me omitir de anunciar o motivo da minha alegria, o motivo da minha celebração, o motivo da minha vida. Ah, não tem como. Não é possível se envergonhar de algo que te faz bem. Alguém fica envergonhado por ir bem no emprego? Não. Ninguém fica envergonhado por tirar nota 10. Né? Eu lembro quando eu era pequeno, lá, na minha época não era nota 10, era cor azul, né? Azul ou vermelho. Então eu tirava nota A, eu ficava com a minha carteirinha escolar na mão para mostrar para todo mundo. Ó, tirei A. Né? Hoje em dia a gente vê, né, o pessoal vai na faculdade e tal, tirei 10, aí posta, né? Posta o diploma lá no Facebook, olha, me formei, sou doutor não sei do que, sou mestre não sei do que e tal. Gente, isso é fantástico, é isso mesmo, tem que ir, né? Tem uns aqui que foram meus alunos, aí, ó, Paulo, Jair, né, tem que tirar tudo nota 10. E isso é bom, é lógico que tem que ser assim. Né? A gente se orgulha disso. Mas nós precisamos também nos orgulhar do nome que carregamos. Vocês lembram que a palavra cristão quer dizer pequenos Cristo. Então, Cristo tem que ser visto em nós. E nós precisamos nos orgulharmos de fazer isso, de levar esta mensagem aonde nós estivermos. Não existe cristão 007. 007 é só lá no filme. Não existe crente 007. Nós somos crentes aquele verde, amarelo, aquele amarelo fosforescente, que aonde a gente estiver, nós somos vistos, porque é Jesus visto em nós. Porque é Jesus visto em nós. A palavra salvação era extremamente significativa no tempo de Paulo, porque o seu sentido principal era livramento, e se aplicava no sentido pessoal e nacional. A liberdade daquele povo, a libertação da escravidão, tanto de Roma, né, da questão de serem vassalos, de pagar impostos, etc. e tal, mas principalmente a libertação do pecado, a libertação do inferno. Esta é a mensagem de Jesus Cristo, a mensagem de salvação. Vocês não vão mais para o inferno, eu vim morrer por vocês, então eu estou trazendo salvação. Creia em mim, aquele que beber da água da vida de maneira nenhuma voltará a ter sede, não ficará preso no pecado, não cairá nas desgraças do inferno.
Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Esta é a mensagem de Jesus, é a mensagem de salvação. Então, o efeito do Evangelho é a salvação. O imperador, que era considerado um Deus, um Salvador, não podia dar a vida eterna, não podia dar a salvação para ninguém, somente o poder da salvação de Jesus Cristo. Só Jesus Cristo pode trazer a restauração a um pecador miserável destinado ao inferno. Queridos, nós somos herdeiros do inferno, destinados ao inferno, mas o Senhor nos resgatou, mudando toda a nossa sorte, mudando toda a nossa história, e agora nós somos cidadãos dos céus, nós somos herdeiros dos céus. Enquanto o cidadão romano se orgulhava de ser um cidadão romano, Paulo está mostrando ao povo que nós devemos nos orgulhar em sermos cidadãos dos céus, para a glória de Deus. É o poder do Evangelho que transforma, é o poder do Evangelho que traz salvação, é o poder do Evangelho que levanta o caído, que encontra o perdido e dá sentido à vida, e dá sentido e traz a vida aos mortos. É o poder do Evangelho, é o poder de Deus. E o Evangelho não é uma historinha qualquer, não. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho não é essas historinhas da Marvel ou da DC, onde desce um cara do céu e que vem com espada e que vem com martelo e salva a humanidade. Não, Jesus é real. Ele veio a este mundo, Ele viveu como eu e você, Ele encarnou e morreu, sofreu pelos nossos pecados, e o seu sangue que hoje nós celebramos aqui, a sua morte nos trouxe vida e vida eterna, vida abundante. Nós precisamos anunciar isso aos 4 cantos do mundo, aos 4 cantos de Osasco, aos 4 cantos de São Paulo, aonde nós estivermos. Nós precisamos levar as mensagens de salvação, as boas novas do Evangelho. O 4º ponto, irmãos, o alcance do Evangelho. O versículo 16 que lemos: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí ele diz, né, primeiro do judeu, tanto do judeu, primeiro do judeu e também do grego. Aqui ele está dizendo que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Olha só que coisa interessante. A Bíblia nos deixa claro que a salvação de Jesus Cristo tem alcance universal, infinito. Mas ela é eficaz àqueles que creram em Jesus. Muitos defendem, quando leem esse texto, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Acha que isso é universalismo, né? Que Jesus vai salvar todos. Ninguém vai para o inferno. Olha que coisa boa isso, né? Ninguém vai para o inferno. Jesus vai salvar todos. Isso é universalismo. Não, não é o universalismo. A extensão da salvação, ela é universal. É para todos, está disponível para todos. Mas aqueles que crerem. Se não passar por Jesus, se não passar pela cruz, não há salvação. Você pode ser bom a vida inteira, você pode ser dizimista a vida inteira, dar milhões para a igreja, gastar 24 horas do seu tempo adorando, servindo na igreja, né, limpando a igreja, cuidando, mas se você não creu na morte e ressurreição de Jesus Cristo, se você não passou pela cruz de Cristo, está tudo perdido. Só o Senhor Jesus Cristo salva. Só o Senhor Jesus Cristo salva. Armino explica então que a fé, portanto, não contém o mérito, mas aplica o mérito de Cristo. Olha só, a fé leva-nos a entender o que Cristo fez por nós na cruz. A fé leva-nos a entender e a aceitar o que Cristo fez na cruz. Aleluia, glória a Deus. A mensagem do Evangelho não é exclusivamente para um ou para outro, mas é para todos, todos aqueles que crerem em Jesus Cristo. A salvação é para todos, então nós precisamos falar para todos. Muitos resistirão à graça de Deus, isso está na Bíblia, muitos resistirão, mas nós precisamos anunciar a todos. Nós não somos melhores do que ninguém para guardarmos essa informação somente para nós. Jesus nos ordenou: ide fazer discípulos. Então nós precisamos anunciar essa mensagem a todos.
Jesus morreu para a nossa salvação. E esta é a mensagem, esta é a boa notícia. E Paulo sabia disso. Por isso que ele vai lá pregar o Evangelho, porque ele sabe que a mensagem do Evangelho é uma mensagem de poder. A própria mensagem se garante. Ela não precisa de seguro, não. Ela se garante. Ela é o poder de Deus. Tem a sua origem em Deus. Tem a sua origem em Cristo. Tem o poder de Deus. Tem o poder de Cristo para a nossa salvação, para o nosso resgate. Só precisamos crer, só precisamos entender, só precisamos replicar o que o Senhor tem feito. A gente recebe, a gente consolida e a gente espalha, a gente anuncia, porque é isso que é o Evangelho. Concluindo, irmãos, em meio a tantas más notícias, nós temos em nosso poder a palavra de Deus. Nós temos em nossas mãos a palavra de Deus. Nós temos em nossos bolsos a palavra de Deus. Nós não temos desculpa. Nós temos no nosso coração a palavra de Deus cravada. O salmista diz, né, escondi a tua palavra no meu coração. Então nós temos que ter principalmente, não só nas mãos e no bolso, mas cravada no nosso coração, para que nós possamos praticá-la todos os dias, a palavra de Deus, e anunciarmos a palavra de Deus. Então nós não podemos ser negligentes. É um grande privilégio poder cumprir o chamado que o Senhor nos deu, a grande comissão, Marcos 16:15, ide por todo o mundo e anunciar o Evangelho a toda a criatura. Todos ficamos felizes quando cumprimos as nossas obrigações do dia a dia, não é isso? Todos ficamos felizes. Então, vamos cumprir com alegria e nos alegrarmos em cumprir o nosso chamado, porque eu não tenho dúvida de que o Senhor se alegra tanto, que quando nós fazemos o nosso papel, quando nós desempenhamos o nosso papel, quando ganhamos alguém para Jesus, quando o pecador se arrepende, há festa nos céus. Há festa nos céus. Olha lá, Lucas 15:7. Digo-vos que no céu haverá mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Irmãos, precisamos ser promotores de festas no céu. Nós precisamos promover esse tipo de festa no céu, e cabe a mim e a você. Vamos parar de ir nós nas festinhas, nas baladas, nos arraiais da vida aí, e vamos promover festa no céu. Esse é o nosso papel, esse é o seu papel, esse é o meu papel, é o nosso papel. Que nós possamos então, irmãos, promover muitas festas nos céus, porque o Senhor Jesus, para que isso aconteça, o Senhor Jesus está contando com a sua igreja. E não se esqueça que nós somos a igreja de Cristo. Amém? Coloque-se em pé, eu quero orar por você.